Testemunho CCB, jovem curou Coreia Huntington na oração, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, após o culto na congregação, quando meu filho, Lucas, então com 22 anos, começou a apresentar os primeiros sinais de que algo não estava bem. Ele sempre fora um jovem saudável, ativo, que amava servir na obra do Senhor, ajudando na limpeza do salão, distribuindo hinos e até mesmo participando dos corais da mocidade. Mas naquele dia, enquanto arrumava as cadeiras, notei que suas mãos tremiam de um jeito estranho, como se não conseguisse controlá-las. Pensei que fosse cansaço, afinal, ele tinha trabalhado muito naquela semana, mas algo dentro de mim me dizia que não era só isso. Nos dias seguintes, os tremores pioraram. Lucas tentava esconder, mas eu via quando ele segurava o garfo com força para não derrubar a comida, ou quando escrevia e as letras saíam borradas, como se a caneta escapasse de suas mãos. Uma noite, enquanto orávamos juntos antes de dormir, ele finalmente desabafou: "Mãe, eu não consigo mais segurar as coisas direito. Parece que meu corpo não me obedece." Seu rosto estava marcado pela preocupação, mas também pela fé, pois ele acrescentou: "Mas eu sei que Deus pode me ajudar." Aquelas palavras me encheram de coragem, mas também de um medo que eu não queria admitir. Levamos Lucas ao médico e após vários exames, veio o diagnóstico que abalou nossa família: Coreia de Huntington, uma doença degenerativa, hereditária, sem cura segundo a medicina. O médico explicou que, com o tempo, os movimentos involuntários ficariam mais intensos, a fala se tornaria confusa, e até a capacidade de pensar seria afetada. Quando saímos do consultório, Lucas estava pálido, mas sereno. Ele apenas disse: "Deus é maior que qualquer doença." Eu, porém, não consegui segurar as lágrimas. Como uma mãe poderia ver o filho sofrer assim? Como aceitar que não havia esperança médica? Mas a esperança não estava na medicina. Estava em Deus. Naquela mesma noite reunimos a família em casa para orar. Meu marido, os irmãos de Lucas, seus tios e primos, todos se ajoelharam no chão da sala, com as mãos postas e os corações quebrantados. Lucas, no centro, com as mãos ainda tremendo, começou a orar em voz alta: "Pai Celestial, o Senhor conhece o meu coração. Eu não sei o que me espera, mas sei que o Senhor é poderoso. Se for da tua vontade, cura-me, Senhor. Mas se não for, dá-me força para glorificar o teu nome mesmo na fraqueza." Sua voz falhou por um instante, mas ele continuou mais firme: "Eu confio em ti, meu Deus." As semanas seguintes foram difíceis. Os tremores aumentaram, e Lucas começou a ter dificuldade para andar. Ele tropeçava nos próprios pés, como se não conseguisse coordenar os movimentos. Uma vez, ao tentar subir as escadas da igreja, quase caiu, e foi preciso que 2 irmãos o segurassem. Ele sorria, agradecendo, mas eu via a luta nos seus olhos. Certas noites eu o ouvia chorar no quarto, e quando ia consolá-lo, ele dizia: "Não é pela dor, mãe. É porque às vezes sinto que não vou conseguir mais servir ao Senhor como antes." Aquelas palavras me partiam a alma. Mas Lucas não desistiu. Todos os dias, antes do café da manhã, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava. Às vezes, suas palavras eram confusas, pois a doença já começava a afetar sua fala, mas Deus entendia. Uma manhã, enquanto eu passava na sala, ouvi-o dizer: "Senhor, mesmo que eu não possa mais cantar nos corais, mesmo que minhas mãos não consigam mais segurar a Bíblia, meu coração sempre te louvará." Aquela fé inabalável me fortalecia mesmo quando eu me sentia fraca. A congregação toda se uniu em oração por ele. Nas reuniões de oração, os irmãos mais velhos impunham as mãos sobre Lucas e clamavam a Deus com lágrimas. Uma irmã, Dona Maria, que sempre fora uma mulher de muita fé, certo dia segurou a mão de Lucas e disse: "Meu filho, Deus não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele vai te curar, seja aqui ou no céu, mas a vitória é certa." Lucas sorriu e respondeu: "Eu sei, irmã. E enquanto estiver aqui, vou louvar a Deus." Um domingo, durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre a fé que move montanhas, Lucas começou a sentir uma dor forte nas pernas. Os espasmos estavam tão intensos que ele não conseguia ficar em pé. Eu o ajudei a se sentar, e ele fechou os olhos, respirando fundo. De repente, como um sopro do Espírito, ele levantou as mãos e começou a orar em voz alta, no meio da congregação: "Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode me curar agora. Não pela minha força, mas pelo teu poder." Sua voz ecoou pelo salão, e muitos irmãos se levantaram, unindo-se à sua oração. O irmão que presidia a reunião parou a pregação e disse: "Irmãos, vamos todos orar por Lucas. Deus está aqui, e ele ouve nossas súplicas." Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Enquanto as mãos dos irmãos estavam sobre Lucas, ele sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o envolvesse.
Os tremores, que antes eram constantes, começaram a diminuir. Ele abriu os olhos, surpreso, e tentou mover as mãos. Elas obedeceram. Lentamente ele se levantou, e para espanto de todos, deu alguns passos firmes. A congregação inteira irrompeu em louvor. Alguns choravam, outros gritavam glória a Deus, e Lucas, com lágrimas nos olhos, levantou os braços e disse: Deus me curou. Aleluia! Nos dias que se seguiram, a melhora foi evidente. Os tremores desapareceram completamente. Lucas voltou a andar normalmente, a segurar objetos sem dificuldade, e até sua fala ficou clara novamente. Os médicos, ao reexaminá-lo, ficaram perplexos. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Mas nós sabíamos a explicação. Era a mão de Deus agindo em resposta às nossas orações. Lucas voltou a servir na obra com ainda mais zelo. Ele testificava em todas as reuniões sobre a fidelidade de Deus, encorajando outros irmãos que passavam por provações. Certas vezes, quando alguém desanimava, ele se aproximava e dizia: Deus não nos abandona. Ele ouve, ele vê, e no tempo certo, ele age. Basta confiar. Hoje, anos depois daquele milagre, Lucas está completamente curado. Ele se casou na igreja, tem um filho, e continua servindo ao Senhor com alegria. Sempre que alguém pergunta sobre sua cura, ele responde com humildade: não foi por meu mérito. Foi pela misericórdia de Deus que ouviu o clamor do seu povo. Este testemunho não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fé que sustenta quando tudo parece perdido. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda ouve as orações dos seus filhos, ainda seca lágrimas e restaura vidas. Que este relato fortaleça a fé de todos os que o lerem, para que mesmo nas provações mais difíceis, possamos dizer como Jó: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Agradecemos a Deus por sua bondade, por sua fidelidade e por nos mostrar mais uma vez que para ele não há impossíveis. Que toda a honra e glória sejam dadas ao seu santo nome, agora e para sempre. Amém.